Ok, então neste segundo tópico desta sessão, o que eu gostava de falar, era sobre metodologias CSS. E no fundo, eu gosto de falar deste tópico porque acho que nesta fase eh, vocês já têm alguma experiência com CSS e certamente já se começaram a deparar com alguns problemas em escrever CSS. E portanto aqui pelo menos, no fundo para dar hum, pelo menos a noção de que existem estas metodologias que nós podemos tentar procurar uma que se encaixe na nossa maneira de trabalhar, ou que se encaixe num determinado projeto. Eu vou falar aqui de três, mas há várias outras, estas não são as únicas. Ok? Mas vamos por partes. Então, primeiro, porque é que precisamos de metodologias CSS? E o que é uma metodologia CSS? E, no fundo, uma metodologia, aqui quando falamos de metodologias CSS, são metodologias para escrever CSS, para dar nomes às coisas, às classes CSS, ou uma estrutura para a escrita de seletores CSS. E porquê é que nós precisamos disto? Porque é que não escrevemos simplesmente CSS como temos feito, se calhar a maioria de nós até agora, de forma intuitiva, não é? Precisamos de mudar um elemento, pensamos num seletor, escrevemos o seletor, escrevemos as propriedades, está feito. O problema é que isso funciona para projetos pequenos, mas de forma assim, mais genérica, escrever código CSS que seja gerível, e é preciso a gente pensar num projeto um bocadinho maior, se calhar do que aqueles que temos feito. Embora os vossos projetos, neste caso de projeto 1, às tantas, já começam a expor algumas destas dificuldades, porque estão a trabalhar em equipa, têm que partilhar código de alguma maneira, e têm que garantir para as coisas serem fáceis de serem escritas por uma pessoa e depois entendíveis por outra, que se calhar também quer manipular, tem que haver alguma estrutura, porque se cada um escreve à sua maneira é uma confusão, e provavelmente já se depararam, mesmo que num grau pequeno, com algumas destas coisas. Portanto, genericamente, não é fácil escrever código CSS que seja que tenha fácil manutenção. Porque tudo é global, não é? Nós pomos uma regra em qualquer lado, em qualquer fecheiro, e podemos manipular qualquer parte do site, desde que esse fecheiro, claro, seja carregado no HTML. Não há encapsulamento de nada, não é? Nós, em qualquer regra, em qualquer fecheiro CSS, nós podemos manipular qualquer elemento do site, não é? Não há nada que esteja fechado. E muitas vezes, e nós não temos, só quando isto acontece é que a gente pensa muitas vezes nisto, às vezes há pequenas alterações. Nós pensamos em mudar, né? Imagina uma situação que alguém escreveu um código CSS, que não foram vocês, e vocês têm só o trabalho de mexer ali qualquer coisinha. Querem ajustar, queriam pôr uma borda ali num determinado elemento. E o problema é que às vezes a gente vai ao seletor que faz isso, não é? A gente testa no browser e tal, e ok, aquele seletor mexe naquilo, onde eu posso alterar aquilo. O problema é que às vezes, ao mexer naquilo, estamos a mexer noutras coisas, sem nos apercebermos. Porque em CSS é fácil ter repercussões inesperadas, porque há muitas coisas que estão interligadas, e não é óbvio no código, olhando apenas para os seletores, o que é que está interligado, porque temos que ler, na verdade, todos os cheiros, de fio a pavio, para saber o que é que pode estar interligado. Portanto, num projeto média ou grande dimensão, não é fácil gerir o CSS, e as metodologias ajudam. Uma das metodologias chama-se BEM, Block Element Modifier. E esta, na verdade, reparem, nenhuma destas metodologias é ótima já agora, não é? Mas esta é aquela que eu prefiro quando me dedico a escrever o CSS de forma um bocadinho mais metódica, em algum trabalho. É esta que eu tendo a voltar.
Isto foi desenvolvido, só uma curiosidade, mas foi desenvolvido já há algum tempo na Yandex, que é a Google russa, digamos assim. E no fundo, o que é que esta metodologia propõe? É termos 3 tipos de componentes no site. Temos blocos, temos elementos e temos modificadores. Um bloco é uma entidade no nosso site que tem que é de alguma maneira autónoma, ou que tem significado por si próprio. Não é, sei lá, um menu, por exemplo. Um menu é uma coisa autónoma, tem um significado, eu sei o que é que aquilo representa. Ou podia ser um header, por exemplo, também. Depois temos elementos. Elementos aqui não tem nada a ver com elementos HTML. Não é? Temos os elementos, são elementos de um bloco, são as partes que constituem um bloco. O menu, por exemplo, teria itens do menu. Portanto, são coisas que não têm significado por si mesmas, têm significado associadas a um bloco. Têm significado quando estão dentro de um bloco. E depois temos modificadores, que são quase como flags, são coisas que nos permitem modificar o comportamento ou a aparência, quer de um bloco, quer de um elemento. Podemos ter modificadores de bloco ou modificadores de elemento. Sei lá, podia ter um modificador para o bloco menu para o fazer aparecer, em vez de na horizontal, fazer aparecer na vertical. Isso seria um modificador daquele bloco. Ou podia ter um modificador para o item do menu para o fazer aparecer selecionado, para designar que, ok, eu estou naquela página do site, e os outros itens não teriam este modificador. E tendo estes 3 componentes, o BEM, ou esta metodologia, na verdade, a metodologia BEM, o que propõe são formas muito bem definidas para escrever os seletores para estas 3 coisas. E usa apenas seletores de classe. Okay? Aqui não há seletores de elementos, apenas nem de IDs, só classes. E faz um uso mínimo de descendência, de seletores de descendência. Então, quais são as regras? Para os blocos, os nomes das classes devem ter este aspecto. Portanto, letras, dígitos ou traços, mas apenas um traço, ok? Aqui um traço, neste caso, para separar nomes que são constituídos por mais do que uma palavra. My list, por exemplo. Podia ter ali um tracinho para separar. No HTML, um bloco depois é identificado com a classe. Não é? Atribuímos a classe, neste caso menu, então estamos a dizer que esta div representa o menu. E em CSS teríamos qualquer coisa como esta que está aqui em baixo. Então, esperar que aquilo desapareça. Portanto, uma regra com o seletor de classe, ponto menu e display inline block, por exemplo. Para os nomes dos elementos, portanto, lembre-se, os elementos são coisas que estão dentro dos blocos, são os componentes constituintes de um bloco. Qual é a regra do nome? É usar o nome do bloco, menu neste caso, e depois 2 underscores, 2 tracinhos, e o nome do elemento. Isto automaticamente mostra-me que este item é uma coisa que pertence ao bloco menu. Portanto, em HTML, estes componentes, estes elementos estão dentro do contentor que está identificado como bloco. Portanto, aqui temos o nosso contentor identificado como bloco. Aqui já agora, desculpem, esqueci-me de corrigir isto. Aqui está um erro, neste ponto não devia estar aqui no HTML. E acho que estava também no anterior. Aqui também está mal. Aqui este ponto não está aqui, não devia estar aqui. No HTML não há ponto. O ponto é no CSS. Portanto, esta div está identificada como sendo um menu e lá dentro temos, por exemplo, um span que está identificado como sendo um menu item. Reparem que aqui há alguma repetição. Temos um item que está dentro do menu, mas o nome é na mesma menu, tem um nome completo, menu underscore item. Mas esta metodologia funciona assim.
E isto porquê? Porque eu assim posso escrever um seletor de classe simples para estilizar os itens do menu. Não tenho que usar descendência. E esta metodologia tenta evitar seletores de descendência. Portanto, a regra seria menu __ item e dar, por exemplo, uma cor ou qualquer outra propriedade. Portanto, não tem estes seletores dos elementos, não tem independência sobre os seletores do bloco. Depois, os modificadores. Quais são as regras para os modificadores? É começar com o nome do bloco ou do elemento, consoante seja um modificador do bloco ou um modificador de elemento. Aqui temos dois exemplos. Portanto, o menu -- vertical. Vertical seria um modificador aplicado ao bloco menu. Ou então, active, menu _ item -- active. Active é o modificador aplicado ao elemento menu item. Portanto, aqui já estão a ver um pequeno problema desta metodologia, que os nomes das classes começam a ficar um bocadinho extensos. Mas são altamente legíveis, e por isso é que eu gosto dela. É muito fácil de saber o que é que estamos a mexer. Portanto, no HTML, como é que ficaria se quiséssemos aplicar modificadores? Os modificadores podemos não precisar deles. Temos que aplicar duas vezes. Portanto, se quiséssemos aplicar um modificador de bloco, do menu, primeiro dizíamos que aquilo é um menu. Novamente aqui os pontos estão mal. Não sei como é que não me corrigi isto. E depois dizer, ok, isto é um menu vertical. Okay? Portanto, há aqui novamente uma repetição, porque os modificadores são também os nomes, têm o nome completo do bloco a que se aplicam. Portanto, há aqui repetição, menu, espaço, menu, -- vertical. E o mesmo nos elementos. Portanto, menu item e menu item active. Em termos de, deixa eu ver se eu movo esta coisa para o outro lado. Portanto, em termos de seletores, novamente apenas seletores de classe, nos modificadores. Pode ser necessário, como se vê ali na última linha, aplicar descendência. Porquê? Porque eu posso ter, por exemplo, no menu vertical, eu posso precisar de mudar algum aspecto de um elemento. E aqui tem mesmo que aplicar descendência, ou seja, aplicar menu -- vertical e depois dizer, okay, se for um item dentro do menu com um modificador vertical, então agora tem esta regra. Portanto, aqui não há muita alternativa. Era mesmo preciso descendência, mas é essencialmente aqui que se usa descendência. De resto é tudo classes, seletores de classe simples. Para mostrar um exemplo, só para um exemplo mais completo, com esta coisa, neste caso da lista, mas que é a mesma coisa que o menu, eu vou-vos mostrar um exemplo que fiz em CodePen, só para ficarmos com uma noção de como é que o código fica, não é? Da aparência do código. E vemos no HTML que, de facto, há uma coisa que sobressai, não é? Os nomes das classes que ficam compridos e, portanto, o conteúdo do atributo classe é uma coisa que salta à vista, não é? Portanto, claramente, nós temos aqui muito deste conteúdo do HTML. Se nós removêssemos o conteúdo do atributo classe, o HTML ficava muito mais compacto. Portanto, isso é uma das limitações, é um dos pontos negativos desta metodologia. Ficamos com nomes de classes relativamente compridos. Com a vantagem, como disse há pouco, que isto é altamente legível, é muito fácil olhar para aqui e perceber o que é que está a acontecer e, mais importante do que olhar para o HTML e perceber o que está a acontecer, é olhar para o CSS e perceber o que está a acontecer. Porque aqui as coisas estão quase que encapsuladas, não é? Claro que nós podemos, não é um encapsulamento muito forte, não é? Nós podemos destruir este código como quiséssemos, não é? Mas as coisas estão mais ou menos encapsuladas, não é? Temos aqui, se eu quiser modificar qualquer aspecto da lista, eu sei quais são os seletores onde tenho que me dirigir. E se eu mudar qualquer coisa num destes seletores, eu garantidamente não afeto mais nada no site que não esteja diretamente relacionado com a lista. Não é? Essa é uma das grandes vantagens também. Não é? Impede aquela coisa de a gente fazer uma modificação e estragar qualquer coisa numa página que a gente nem se tinha lembrado.
Portanto, e em termos de CSS, ficamos com esta aparência, não é? O bloco lista, desculpem, eu escrevo em inglês, depois tento falar em português e saem destas coisas. O elemento title da lista, o elemento item da lista, e depois um modificador para indicar se o item está ativo. E depois um modificador da lista inline. Aqui estas listas podem estar na vertical ou na horizontal. E portanto ficamos com apenas seletores de classe e fáceis de identificar e fáceis de ler também. E também é possível nesta metodologia, uma outra coisa interessante é que é possível encadear blocos dentro de blocos. Ou seja, nós podemos ter blocos que são elementos de outros blocos maiores. Aqui é um exemplo. Nós podemos ter um bloco header que tem 3 elementos, o header logo, header search, header user, mas cada um destes elementos é ele próprio um bloco que pode ser usado fora deste bloco de header, pode ser usado por si próprio. Esta metodologia permite-nos combinar estas coisas de forma relativamente simples. Eu aqui vou-vos mostrar novamente um exemplo que aplica esta lógica. Portanto, aqui temos 3 blocos simples independentes, o logo, uma caixa de pesquisa e como é que eu chamei a isto? Logo search um user, um bloco user, mostra um avatarzinho e o nome do utilizador. São elementos independentes, portanto temos aqui o seu HTML, não é? Classe logo, e neste caso só temos um elemento, logo image, classe bloco search, que neste caso tem 2 elementos, não estou em erro, portanto tem um search input e tem tem a classe, tem a label, não, neste caso, não, sim, exatamente, o input label, desculpa, estava aqui a baralhar, tenho aqui com estes atributos repetidos, estava aqui a baralhar, tem dois elementos, search input e o label do search input. Reparem que aqui este elemento chama-se input label, né? Tem ali um tracinho. Isto é uma das outras coisas que às vezes confundo, porque aqui só um tracinho é nome, só os 2 tracinhos, os 2 underscores é que são separação de coisas, de blocos, de elementos modificadores. Portanto, o bloco search e o bloco user, que tem também 2 elementos, não estou em erro, portanto, user image e username. E, portanto, eu podia usar estas coisas independentemente, podia pegar neste contentor, movê-lo para qualquer sítio do site. Mas também posso combinar num bloco maior. Eu posso ter um bloco header, que tem 3 componentes, o header logo, o header search e o header user, e que usa os outros blocos como os seus elementos. Portanto, aqui o que é que eu tenho que fazer? Tenho aquela estrutura do bloco header, bloco elementos header, mas para além disso marco também cada um destes, este elemento, como sendo também um bloco, o bloco logo que estava aqui em cima. E portanto o que está cá dentro, na verdade, é um elemento do bloco logo, apenas, não é? Aquilo que está neste nível já não tem a ver com nada a ver com o header logo, não é? Daqui já não há mais sub-elementos, digamos assim. Portanto, foi mesmo só pegar para aquele logo, colá-lo aqui e acrescentar a classe para designar que isto é um elemento do header também. E o mesmo com os outros. Portanto, de maneira que na verdade não é preciso, em termos de CSS, fazer nada de diferente para isto acontecer. Não é? É pensar nos blocos como coisas autónomas, independentes entre si. E o CSS seria exatamente o mesmo. Portanto, não há dependências, apesar de eles estarem uns entre os outros, não há dependências entre eles, apesar disso, apesar de estarem encaixados uns dentro dos outros. Portanto, é também interessante por causa disto, por causa desta possibilidade de composição. Portanto, isto em termos desta metodologia, Block Element Modifier. Uma metodologia completamente diferente e que eu mostro aqui novamente para abrir
digamos assim, abrir os horizontes, que é mesmo uma metodologia extremada, chamada Atomic CSS. E novamente há várias variantes desta coisa. E qual é a ideia desta metodologia? É que cada classe, portanto, baseada também apenas em classes, nomes de classes, e cada classe está associada apenas à modificação de uma propriedade CSS. Portanto, que é uma coisa mesmo de facto radical, ou seja, uma classe, uma propriedade. E isto dá-nos coisas deste género. Portanto, eu poderia ter uma regra nesta metodologia, a CSS, poderia ter uma regra destas, background blue. E o que esta regra faz é colocar o fundo azul. Claro, se eu tivesse este estilo de regras, se eu tiver este estilo de regras, no HTML, o que é que acontece? Vamos ficar com estas coisas que temos aqui. Se eu quiser, para aplicar um estilo a um elemento, sei lá, eu quero mudar a cor do fundo, quero mudar a cor do texto, quero mudar o padding, quero mudar margens, para cada uma das coisas que eu quiser mudar, tenho que escrever o nome de uma classe. Novamente, ignorem aqui os pontinhos. Eu quando estava a fazer estes slides, não sei o que é que se passou, não devia ter estes pontinhos. Portanto, para cada propriedade que eu quiser mudar, tenho o nome de uma classe e escrevo aqui no atributo classe. Estão a imaginar que os atributos classe vão ficar ainda mais compridos, ou poderiam ficar ainda mais compridos do que na metodologia anterior. Mas o que é que acontece? Antes disso, vou mostrar aqui um exemplo. Um exemplo feito manualmente. Isto foi o que fiz, apliquei aquele exemplo anterior, modifiquei a metodologia CSS aplicada e criei aqui, de forma mais ou menos arbitrária, ou melhor, pontual, não é? Caso a caso, fui criando estas regras CSS. Eu sabia que num caso ia ter que mudar o line height, criei uma classe para mudar o line height para 2 RM. Precisava de mudar o font size, criei uma classe para mudar isso. Precisava de mudar a cor, criei uma classe para mudar a cor. Precisava de mudar a cor para um determinada dark blue, noutros precisava de mudar a cor para dark orange, mais uma classe. Mudar o padding para um determinado valor, mudar o padding top para outro valor, por aí fora. Ok? Então estão a perceber, não é? E claro, a certa altura a gente não tem paciência para escrever nomes compridos, não é? Começa a abreviar, como está aqui. De tal maneira que se eu olhasse apenas para o nome da classe já não sabia o que é que ela significava. Mas isto porque eu fiz isto manualmente. E depois apliquei estas coisas todas aqui. Dá uma trabalheira desgraçada fazer isto manualmente. Como estão a ver, aplicar isto no atributo classe do header, todos os elementos, na verdade. Estão a ver o tamanho com que fica. Porquê que isto dá trabalho? Dá trabalho porque eu fiz manualmente. Eu criei as regras CSS manualmente. Normalmente não é isto que acontece nesta metodologia. Normalmente nós temos ou temos uma biblioteca que alguém já escreveu e nós usamos, não estamos, tipicamente isto não é feito assim casualmente, não é? Há uma base de dados, há uma biblioteca, uma folha de estilos que alguém nos dá já com estas classes todas, com uma determinada estrutura de nomes para aquelas classes para ser fácil a gente se lembrar. E portanto ficaríamos com coisas deste género, por exemplo. BG Blue, ou então, isto nomes curtinhos, BG Blue F1 MA0. Ou então podemos ter versões um bocadinho mais longas, mais fáceis de ler, como BGR Blue, Background Color Blue. Portanto, são alternativas, digamos assim, de formas longas, mais fáceis de ler. Mas também podemos ter estas, reparem nestas só, isto é um nome legítimo de classe CSS. BGC, background, abrir parênteses e uma cor no formato hexa. E claro, a forma em baixo, a forma longa, mas a forma programática, ou seja, como se eu estivesse a chamar uma função. Não estou a chamar função nenhuma, aquilo é simplesmente um nome
da classe CSS, que mudou o background para esta cor em particular. Mas isto dá-nos uma maneira de pensar um bocadinho diferente. Podemos pensar quase como se estivéssemos a chamar funções para estilizar um elemento no HTML. E o que é que, se nós tivermos estes nomes altamente estruturados, o que é que pode acontecer? Desculpem, está na ordem errada. Nós podemos não escrever CSS. Nós podemos, se soubermos a estrutura dos nomes, nós podemos, ao escrever o HTML, escrever imediatamente, chamar as funções, digamos assim, que queremos aplicar àquele elemento. E depois correr uma ferramenta que olha para os nomes das classes que nós usamos e gera o CSS. Porque a partir daqui o CSS é automático. O nome da função diz-me qual é o conteúdo da regra. Portanto, eu não preciso escrever a mesma coisa 2 vezes. E existem ferramentas como esta que está aqui. Eu confesso que nunca usei, mas existem este tipo de ferramentas em que nós escrevemos estas regras no HTML, corremos a ferramenta e ela gera o CSS. Com a grande vantagem de que só gera CSS para as funções que nós usamos. Portanto, nunca temos CSS com regras não utilizadas. O CSS é sempre o mínimo necessário para aquele site. Claro que quer seja automático ou não, nós temos, com esta metodologia, vamos ter muitos nomes de classes CSS e o HTML vai ficar, como eu aqui estou a designar, poluído. Mas isto, quer dizer, estou a interpretar isto de uma maneira negativa, não é? Poluído com nomes de classes. Mas, por outro lado, isto pode ser interpretado de uma maneira positiva. Ou seja, por outro lado, nós olhamos para o HTML e sabemos logo qual é o aspecto daquele elemento. Se conseguimos descodificar os nomes daquelas classes e se selecionarem aquele aspecto da função, conseguimos à partida, não é? Claro que tem a dificuldade de escrita. Pode ser difícil de usar aqueles nomes de forma consistente. Mas lá está, isto é uma questão de hábito. Não é? É uma questão de experiência. Não é? Se a gente ganhar experiência com uma determinada framework de Atomic CSS, a gente aprende. E depois corrige os erros, como em qualquer situação, como qualquer programa, não é? Se enganar. Mas tem esta grande vantagem, não é? Que pode ser usada com estas ferramentas. Eu diria que isto só faz sentido, das duas uma, só faz sentido se nós já tivermos o fecheiro CSS com todas as regras escritas e nós só temos que usar, ou se usarmos estas ferramentas automáticas para gerar o CSS. Sermos nós a fazer isto enquanto estamos a fazer um projeto é complicado, não é? Porque são dois trabalhos muito diferentes. E portanto não é, eu diria que aí nessa situação não é se calhar adequado. Porque uma folha de estilo destas, com estas classes todas, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Não é uma coisa que a gente queira estar a fazer simultaneamente enquanto está a planear um site. Porque isso iria quase certeza dar origem a uma folha CSS, a um fecheiro CSS que não era completo e depois no site seguinte a gente ia ter que modificar. É preferível usar uma coisa que alguém já pensou de fio para fio e usar isso. Finalmente, e para terminar, uma metodologia que é, eu diria que é aquela metodologia quase intuitiva. No fundo é aquilo que a gente tenta fazer intuitivamente, aqui com um bocadinho mais de regra, digamos assim, de forma um bocadinho mais metódica, que é esta SMACSS, Scalable and Modular Architecture for CSS. É um nome comprido, não complicado, mas na verdade é uma coisa relativamente simples. E no fundo tenta categorizar, não tem aquelas restrições de só usar nomes de classes para os seletores, etc. Portanto, é uma coisa muito mais orgânica, muito mais flexível e tenta organizar simplesmente as regras CSS em categorias, 5 categorias. E depois há alguns guias para escrever as regras dentro de cada categoria, mas nunca de forma muito autoritária, digamos assim. Portanto, temos uma categoria de base, regras base. Isto é quase como
como aqueles CSS Reset Rules, não é? Que no fundo é limpar. Limpar ou definir, ok, são as regras base. Qualquer elemento nesta página por omissão, terá este aspecto. Não é? É isto que estas regras base fazem. O reset seria aquele CSS reset que alguns de vocês já usaram, encaixaria aqui nestas regras base. Fazer reset dos elementos para garantir que todos os browsers aplicam as mesmas regras default. Depois regras de layout. E aqui no fundo o layout são as grandes partes do site. Então aqui a ver o uso de seletores de ID para as grandes partes do site. Como estas grandes partes só ocorrem uma vez, é seguro usar IDs. Embora eu aqui diria que seria aceitável, dado que nós hoje em dia é cada vez mais comum usar os contentores semânticos, seria perfeitamente aceitável aqui não usar seletores de ID e usar simplesmente header, article, footer, elementos. Esta metodologia foi escrita antes destes elementos se tornarem mainstream, estes elementos semânticos. Portanto, não é obrigatório usar seletores de ID. Embora se os usarem também não vinha grande mal ao mundo, nem havia mal se duplicassem no elemento header, atribuíssem o ID header também. Não haveria mal nenhum nisso. Mas, portanto, genericamente, regras de layout, usar seletores de ID para ir buscar cada uma das grandes partes e aplicar as grandes regras. As grandes regras têm a ver com posicionamento e dimensão, essencialmente. Depois, variações de layout são nomes de classe, isto ainda dentro das regras de layout, são nomes de classes que começam com L de layout. E aqui seriam aplicadas ao contentor, por exemplo, ao body, não é? Neste exemplo, né? Tínhamos estas regras de layout, artigo, sidebar, e podíamos ter um artigo, podíamos ter artigos que iam normalmente fluindo, sendo encaixados à esquerda, não é? No fluxo normal, mas podíamos querer ter uma variante em que os artigos apareciam à direita da página. Então podemos ter essa regra, esse seletor, essa classe L-flipped, que seria depois aplicada ao artigo. Portanto, aqui o L-flipped era aplicado ao contentor do elemento a que no fundo ele se dirigia. Não é? Portanto, aqui, reparem que aqui temos uma combinação já de nomes de classes, descendência, de seletores de ID. Portanto, aqui não temos aquelas restrições, aqueles impedimentos. Depois módulos. E aqui estes módulos são, não são exatamente a mesma coisa, mas são muito parecidos com os blocos da metodologia BEM. Portanto, são componentes discretos, autónomos, não é? Coisas com um significado por si próprio. E aqui, no fundo, a ideia é tentar evitar seletores de ID ou seletores de elemento e usar simplesmente seletores de classe e depois seletores de descendência para os elementos dentro desse módulo. Como aqui, portanto, aqui teríamos algo que seria um módulo que teria um elemento representado no HTML com H2. Aqui a regra nesta metodologia é evitar, aplicar esta descendência no caso dos elementos não terem valor semântico, como neste caso. Um span, a gente olha para lá, o que é um span de um módulo? Não sabemos. O H2 de um módulo nós podemos saber, ok, se calhar é o título do módulo, não é? Porque há alguma semântica associada ao H2. Aqui no span não. E portanto, neste caso, era preferível usar nomes de classes. De forma parecida com o BEM, não é? Neste caso, nome do módulo e depois nome de traço, nome do elemento. Daqui não os dois tracinhos, mas apenas um. Para garantir que depois, isto porquê? Para garantir que depois nos seletores CSS que
é mais legível, que é mais fácil nós percebermos o que é que aquilo está a mudar. Porque se a gente olha para aqui e moda um span, a gente já não se lembra, uma semana depois já não se lembra o que é o span dentro daquele módulo. Mas se olhar para uma regra e for FLD name, se calhar, ok, então isto é um nome, é o elemento nome dentro do meu módulo. Não é? Portanto, é nesse sentido. Depois, regras de estado. Aqui, novamente, o estado, novamente não, à semelhança do BEM, o estado é parecido com os modificadores, digamos assim. Portanto, no fundo, é algo que permite alterar o estado de um módulo, por exemplo. Sei lá, aqui no header podemos colapsar, por exemplo, aquele conteúdo para não estar visível. São coisas, aqui nesta metodologia, coisas normalmente associadas à interação através de JavaScript. Mas eu diria que não tem que ser apenas através de JavaScript, não é? Até porque há soluções interativas implementadas apenas à custa de CSS, não é? Portanto, seria perfeitamente plausível também nessas situações. Mas essencialmente construídas à custa de um seletor de classe apenas. Portanto, aqui poderíamos ter, por exemplo, uma coisa destas, isTab_active. Aqui a regra, digamos assim, ou a indicação é que a regra de estado, o nome da classe, deve de alguma maneira incluir o nome do módulo a que se aplica. Portanto, novamente para facilitar a compreensão. Depois, regras de temas. No fundo, temas, aqui são temas, é quase o look and feel da página. Isto para situações em que o site requer estas coisas, não é? Porque muitos sites não precisam disto. Mas há sites em que a gente pode mudar de facto o tema, não é? Tem lá um botãozinho, quero isto mais no estilo escuro, ou mais claro, ou mais primavera, ou verão. Portanto, é mais nesse sentido. E, portanto, há aqui, esta metodologia separa essas regras que modificam o tema e que podem ser definidas até em ficheiros CSS separados, que depois são carregados. Se a gente quiser mudar o tema, o utilizador quiser mudar o tema daquele site, o site terá que carregar então um outro ficheiro CSS que vai de alguma maneira modificar esse tema. E pronto, essencialmente estas três metodologias consistem nisto. Normalmente há outras metodologias, estas não são as únicas, estas coisas estão sempre a ser reinventadas, ajustadas, etc. Mas eu normalmente escolho mostrar estas porque elas são representativas, mostram um leque alargado de possibilidades. E eu acho que isso é importante nesta fase em que vocês começam a trabalhar em projetos mais complicados. Já tantas alguns de vocês começam a trabalhar em projetos não é, fora das aulas, não é, fora do ambiente académico, em empresas, etc. Começar a ficar com a noção que existem estas coisas, se já não tivessem, claro, que existem estas metodologias para poderem vocês próprias e próprios mais criticamente numa determinada situação pensar, ok, será que para este projeto faz sentido eu pensar em usar uma determinada metodologia e às tantas combinar isso com a restante equipa para garantir que as coisas correm de forma um bocadinho mais suavemente, não é? Que a escrita do código e que a sua manutenção não é dificultada. E para esta sessão era sobre isto que eu tinha para apresentar. Alguma questão que queiram colocar?